Bem, boa noite a todos. Eu queria começar apresentando a situação geral que a gente tem nas nossas cidades. E, ao fazer essa apresentação geral, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que somos todos especialistas em questões urbanas, na medida em que nós moramos na cidade de São Paulo, ou moramos nas cidades, nas cercanias da cidade de São Paulo. Muitos de vocês, muitos de nós nascemos na cidade de São Paulo, ou seja, toda a nossa vida tem sido urbana. E tem sido urbana, e isso significa que, de alguma forma, todos nós temos alguma opinião sobre como é possível melhorar essa cidade, quais são as nossas prioridades, o que nos perturba mais. E, como o Ayrton falou, realmente é um conjunto enorme de questões e temos muita dificuldade de colocá-las numa determinada prioridade. E é lógico que essas prioridades, algumas estão muito relacionadas dependendo do bairro onde você mora ou da relação que você tem entre o bairro onde você mora e aonde você trabalha. Depende também da sua idade. Depende da maneira como você se insere dentro da cidade. Ou seja, é muito complexo, é uma questão complexa, e por essa razão que não é fácil encontrar uma única solução que possa, de alguma forma, resolver as nossas cidades. E vamos nos ater às cidades dos países em desenvolvimento, porque muitas vezes a gente se depara com exemplos de sucesso, de iniciativas que funcionaram muito bem na Holanda, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e essa é uma realidade muito distante da nossa realidade urbana. A nossa realidade de deficiências em termos de prestação de serviços, em termos de poluição, meio ambiente, questões de mobilidade urbana, questões de violência, todas as questões estão muito relacionadas a essa realidade que a gente vive e que é muito semelhante também de outros países em desenvolvimento. Ou seja, quando a gente quer conhecer experiências interessantes, eu acho que é mais importante a gente olhar aquilo que está acontecendo na Indonésia, na África do Sul, na América Latina, na África, e a gente conseguir entender, aprender com algumas experiências de sucesso que aconteceram nesses países, porque eles têm problemas muito semelhantes aos nossos, quer seja de saneamento básico, quer seja de saúde, de educação, de habitação social e assim por diante, né? Então, é muito importante a gente perceber que a gente vive uma situação complexa e essa situação complexa vai exigir resultados ou soluções bastante complexas. Agora, é muito importante também a gente registrar que a cidade tem sido, a partir do século XX e agora no século XXI, o local aonde realmente eu consigo empreender, eu consigo desenvolver, eu consigo introduzir uma série de serviços que vão propiciar a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Se a gente pegar alguns indicadores sociais, do tipo mortalidade infantil, ou a questão da expectativa média de vida da população, internacionalmente a gente consegue observar, principalmente nos países em desenvolvimento, que os países que têm conseguido melhores resultados e uma velocidade maior na melhoria desses serviços têm sido os países mais urbanizados. Ou seja, se a gente parte do pressuposto de que a cidade ela constitui a solução para os nossos problemas, o processo de urbanização é um processo bem-vindo. No entanto, é lógico que nós não estamos satisfeitos com a qualidade das nossas cidades e a maneira como nós nos relacionamos com as cidades. Então, os desafios vão muito nessa direção. Não vão na direção de estancar o crescimento das cidades,
mas procurar encontrar nesse processo de desenvolvimento o que pode ser feito, o que deve ser feito, e isso é uma tarefa de quem? Do prefeito, do governador, do vereador? Não, é uma tarefa coletiva. Coletiva entendendo a população da cidade. Então, qualquer solução que a gente for pensar, imaginar, para resolver esses nossos problemas, que são os mais diversos, necessariamente precisamos contar com a participação direta da população. Então, essa é uma ideia que cada vez mais a gente tem utilizado nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos. A gente tem buscado verificar o que falta para que a gente consiga uma maior participação da população na tomada de decisões. Eu não quero que a população opine apenas, mas eu quero, sim, que ela consiga participar da tomada de decisões de uma maneira organizada e de uma maneira ampla. Isso pressupõe, basicamente, informação. A gente só toma uma decisão adequada se a gente tiver um conjunto de informações, e essas informações a gente tem percebido, não é suficiente que elas sejam cientificamente muito bem embasadas. Eu tenho que encontrar um mecanismo de transferir esse conhecimento para quem vai nos ajudar ou vai contribuir na solução daquele problema, né? Essa também é uma outra tarefa bastante complexa, porque não é fácil conversar com os moradores de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Talvez seja mais fácil numa cidade numa escala menor, de 100 mil, 200 mil habitantes. Mas isso mesmo também é uma tarefa bastante complexa. Então, temos constatado que cada vez mais os nossos problemas têm se avolumado, os nossos desafios têm sido cada vez maiores, mas eu não acredito que um conjunto fixo ou um conjunto limitado de especialistas terão a capacidade de entender o problema e pensar numa solução do problema. A gente tem visto aí no noticiário frequentemente uma série de decisões que são tomadas. É lógico que a gente não pode desmerecer, e a gente não está desmerecendo, vamos dizer assim, o poder legislativo que a gente tem nas nossas cidades. Nós talvez tenhamos um problema de crise de representação, que é uma outra coisa. Mas a gente tem um modelo em que está prevista uma participação indireta da população através dos vereadores. Agora, existe uma quantidade enorme de leis, ou de regras, ou de regulamentos, que a gente percebe que alguns deles funcionam adequadamente e que muitos deles não funcionam adequadamente. Então, o que a gente tem, no fundo, é um grande desafio. É como é possível fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da nossa população, né? E a gente viu uma quantidade bastante grande de problemas já elencados. No entanto, eu acho que é muito importante a gente lembrar, principalmente nós que moramos na cidade de São Paulo e moramos nas grandes cidades, que a gente não pode esquecer o problema da cidade de São Paulo descolado dos problemas das cidades que existem no entorno da cidade de São Paulo, né? São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Mogi das Cruzes, Guarulhos, é um conjunto único de uma grande cidade que a gente chama de metrópole. A região metropolitana de São Paulo traz desafios que ainda são mais complexos do que os problemas que a gente tem na cidade de São Paulo, num município, num território que é governado por um determinado prefeito, no caso o prefeito Dória, e assim a Câmara de Vereadores. A dificuldade, é lógico que eu não quero esquecer os pequenos e os médios municípios, mas eu acredito que a maioria dos problemas que a gente tem vivenciado são problemas das grandes aglomerações urbanas. E no caso brasileiro, a gente tem um
um problema que é muito, muito, muito complexo de ser resolvido é como é que eu estabeleço uma gestão das regiões metropolitanas, englobando a especificidade que a gente tem em cada um desses municípios e, formalmente, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, a gente tem 39 municípios com diferentes gestões, estilos de gestão diferentes, com características territoriais, ambientais, econômicas, sociais, muito diferentes, né? Esse é um desafio que é extremamente complexo. O governo federal estabeleceu a necessidade de que a gente fizesse um Estatuto da Metrópole. Esse Estatuto da Metrópole, no meu entendimento, é uma tentativa de procurar resolver as questões das grandes aglomerações metropolitanas que existem no Brasil, e estamos falando de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador, Recife, e são essas regiões, ou é essa realidade que merece uma atenção muito particular. Bem, então, sem querer trazer uma solução para os nossos problemas, eu acho que tanto a minha tarefa como da professora Raquel é de apontar algumas direções aonde a gente poderá ou deverá ter uma ação que seja uma ação mais prática, concreta e específica. Eu queria finalizar a minha apresentação sem esquecer a minha origem dentro da Escola Politécnica. Qual é o papel da tecnologia para nos ajudar a resolver esse problema? Eu acredito, sem dúvida, que, assim como no passado, a tecnologia nos ajudou a resolver os problemas de energia, de abastecimento de água, de tratamento de esgotos e uma série de outras questões, hoje fala-se muito na utilização da tecnologia digital para resolver os nossos problemas urbanos, e estamos falando aí das Smart Cities ou as cidades inteligentes. Eu acho que muitos de vocês já ouviram esse termo, sem dúvida nenhuma. Quase todos nós usamos os smartphones, então a ideia é ter uma cidade tão smart quanto os nossos telefones celulares. Eu acho que a tecnologia ela é muito bem-vinda, ela tem que ser muito bem entendida, ela tem que ser entendida até que ponto essa tecnologia é adequada para a nossa realidade e, sem dúvida nenhuma, já existem tecnologias na prateleira que a gente pode utilizar. A nossa dúvida é: será que essas tecnologias todas são adequadas para resolver os nossos problemas? Essas tecnologias já estão sendo utilizadas fora do Brasil, no contexto dos países desenvolvidos. A gente já teve várias experiências, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro foram utilizadas várias dessas tecnologias, e a nossa pergunta é: até que ponto a gente necessita dessas tecnologias que foram apresentadas, ou até que ponto a gente vai desenvolver as nossas próprias tecnologias e, finalmente, e mais importante de tudo, o que as cidades brasileiras realmente necessitam. Elas necessitam dessas tecnologias ou elas necessitam de outras tecnologias que vão nos ajudar a resolver problemas que as cidades dos países desenvolvidos já resolveram, né? Eles não têm problema em relação a tratamento de esgoto, eles não têm problemas em relação à coleta do lixo, eles não têm problemas em relação à disposição final desse lixo que foi coletado, eles não têm problemas de mobilidade urbana. Então, como que essas tecnologias irão resolver os nossos problemas, entendendo que as nossas necessidades são muito grandes, são muito complexas, e eu não queria deixar de comentar que a gente tem um grande desafio aí, que é a questão financeira. Então, era isso. Muito obrigado.